Nos últimos dias, circula a ideia de que um novo motor híbrido apresentado por liderança da Honda poderá inverter o futuro dos veículos elétricos. À primeira vista parece caos na indústria automóvel, com sinais contraditórios vindos de relatórios do setor. Mas fontes ligadas a análises técnicas sugerem que isto não é desorganização, é um resultado construído ao longo de anos. O que parece surpresa pode ser apenas a execução de um plano mais antigo do que se pensa. O capítulo anterior abriu a ideia de um sistema que não se move por acaso. Agora, o que parecia apenas ruído no setor automóvel começa a ganhar outra forma, mais estruturada, mais calculada. Nos últimos dias, relatórios de análise industrial começaram a destacar declarações associadas à liderança da Honda sobre novos motores híbridos. Não existe confirmação de uma queda dos EVs como alguns títulos sugerem online. Mas o impacto da interpretação pública foi imediato. Mercados reagiram. Comentários explodiram. E o ruído cresceu. O que ninguém te diz é: a indústria automóvel raramente muda por frases isoladas. Muda por sinais repetidos ao longo de anos. Analistas de 9 grupos independentes de mobilidade sugerem que o verdadeiro ponto não é uma bomba lançada agora, mas sim a acumulação de decisões técnicas em silêncio. E é aqui que a narrativa começa a dividir-se. Dedo indicador apontando para a direita, será que estamos a ver o início do colapso dos EVs ou apenas uma mudança estratégica de tecnologia? Escreve a tua opinião nos comentários, porque esta divisão está a acontecer em tempo real. Fontes ligadas ao setor energético descrevem um cenário onde híbridos não são um retrocesso, mas uma ponte, uma transição controlada. E isso muda completamente o significado do que está a ser interpretado como choque. O que ninguém te diz é: quando uma indústria fala em futuro, raramente está a falar para o público. Está a falar para concorrentes, investidores e governos. Nos bastidores, decisões sobre baterias, cadeias de produção e eficiência térmica continuam a avançar. Enquanto o público debate se os EVs estão a perder força, os fabricantes continuam a ajustar o sistema inteiro em silêncio. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. Fontes próximas de análises técnicas sugerem que a evolução dos híbridos não está a competir diretamente com o EVs, está a preparar um cenário onde ambos coexistem de forma forçada pelo mercado. E isso levanta uma questão maior. Se não é um colapso, então o que é exatamente esta mudança que está a acontecer agora? O que ninguém te diz é: quando duas tecnologias parecem estar em conflito público, muitas vezes fazem parte do mesmo plano estrutural. E ainda não vimos a parte mais importante do sistema. No capítulo anterior, o ruído parecia caos, mas agora surgem sinais de padrão. E padrões, na indústria automóvel, raramente são acidentais. Segundo análises de consultoras do setor energético e automóvel, a transição para veículos elétricos não seguiu uma linha reta. Foi marcada por fases alternadas de aceleração e contenção. E é nesse vai e vem que alguns especialistas dizem ver algo mais estruturado. O que ninguém te diz é: inovação raramente avança sozinha. Ela avança quando o sistema já está pronto para receber. Relatórios técnicos associados a fabricantes japoneses sugerem que o desenvolvimento de motores híbridos de nova geração não começou agora. Alguns protótipos conceptuais existem há anos, testados silenciosamente em mercados limitados. E isso muda o contexto da narrativa atual sobre a Honda. Fontes ligadas à engenharia automóvel descrevem híbridos modernos não como tecnologia intermédia, mas como sistemas de eficiência energética adaptativa. Em linguagem simples, não são meio caminho entre combustão e elétrico. São sistemas independentes de otimização de energia. É aqui que fica interessante. Porque enquanto o debate público foca em EVs vs híbridos, os engenheiros parecem estar a discutir outra coisa. Consumo total de energia por quilômetro em condições reais, não ideais. O que ninguém te diz é: a guerra nunca foi sobre o tipo de motor. Foi sobre eficiência, custo e controlo da cadeia energética. E dentro desse cenário, híbridos avançados podem não estar a competir com EVs, podem estar a resolver as falhas que ainda existem na infraestrutura elétrica global. Mas há mais. Analistas de mobilidade em relatórios recentes sugerem que fabricantes asiáticos estão a diversificar estratégias para evitar dependência total de um único modelo energético. Não por medo, mas por cálculo.
E quando múltiplas empresas fazem o mesmo movimento ao mesmo tempo, deixa de ser coincidência. Passa a ser direção. No meio disso, a narrativa EVS estão acabados começa a parecer demasiado simples para o que realmente está a acontecer. Porque sistemas industriais desta escala não colapsam de repente. Eles reconfiguram-se. E essa reconfiguração já está em andamento, mesmo que ainda não tenha sido totalmente visível para o público. Até agora, o foco esteve na tecnologia e no sistema. Agora o olhar muda. Porque sempre que uma narrativa cresce, alguém ganha com ela, mesmo que a história não esteja completa. Nos últimos dias, a expressão EVS estão a perder força começou a aparecer em discussões online e análises de mercado. Mas relatórios de instituições do setor automóvel apontam que as vendas globais de veículos elétricos continuam a crescer em vários mercados-chave. O problema não está nos números, está na interpretação. O que ninguém te diz é: mercados não reagem apenas a dados, reagem ao medo dos dados. Segundo analistas de 7 consultoras independentes de mobilidade, sempre que há incerteza tecnológica, o mercado procura alternativas narrativas. E os híbridos entram exatamente nesse espaço, como solução de estabilidade. Fontes ligadas ao setor financeiro descrevem este fenômeno como reajuste de confiança tecnológica. Em termos simples, quando uma tecnologia parece instável, outra ganha atenção, mesmo que não seja superior em tudo. E isso cria um efeito interessante. A discussão deixa de ser técnica e passa a ser emocional. Fabricantes que comunicam híbridos como resposta equilibrada não estão apenas a vender tecnologia. Estão a vender previsibilidade. E previsibilidade, neste momento, vale mais do que inovação. O que ninguém te diz é: na indústria automóvel, o futuro não pertence sempre ao mais avançado. Pertence ao mais aceitável. Enquanto isso, os EVS continuam a evoluir, mas enfrentam um problema estrutural que não desapareceu: infraestrutura desigual, custo de produção de baterias e dependência de matérias-primas críticas. Fontes próximas de análise de cadeia logística sugerem que estes fatores continuam a influenciar decisões estratégicas em silêncio. E é aqui que a narrativa se divide de verdade. Porque se os EVS não estão a falhar tecnicamente, então por que razão a conversa pública parece tão instável? Analistas apontam para um fenômeno simples: excesso de expectativas criado nos últimos anos. Quando a promessa é demasiado grande, qualquer ajuste parece uma queda. Mas a outro nível. Envolve estratégia industrial de longo prazo. Porque enquanto o público debate fim ou não fim dos EVS, fabricantes continuam a posicionar-se para um cenário onde múltiplas tecnologias coexistem e nenhuma domina completamente. O que ninguém te diz é: às vezes, a batalha visível não é a verdadeira batalha. E a próxima fase desta história não está na tecnologia. Está na infraestrutura que vai decidir quem controla tudo isso. No capítulo anterior, a discussão deixou de ser sobre motores e passou a ser sobre controlo. Agora, o foco muda novamente, porque o controlo não nasce em anúncios. Nasce em infraestrutura. Segundo análises de cadeias industriais e energia automóvel, a maior transformação dos últimos anos não aconteceu nos carros. Aconteceu fora deles. Em redes elétricas, fornecimento de materiais e sistemas de carregamento. O que ninguém te diz é: a verdadeira mudança tecnológica não está no produto final. Está no sistema que o suporta. Relatórios de instituições de engenharia automóvel sugerem que, enquanto o debate público se concentra em EVS e híbridos, investimentos massivos foram feitos em 3 áreas silenciosas: otimização de motores de combustão eficientes, redes híbridas de energia e integração de sistemas de recuperação energética. Nada disso aparece em anúncios. Mas tudo isso define o futuro real da mobilidade. Fontes ligadas a fabricantes asiáticos descrevem esta fase como diversificação estrutural. Não há abandono de EVS. Há expansão de opções. E isso muda completamente a leitura da frase nova tecnologia híbrida. Porque já não se trata de substituir. Trade as the reorganizer. O que ninguém te diz é: quando uma indústria reorganiza silenciosamente a sua base, o consumidor só vê o resultado no topo. Analistas de 8 grupos independentes de energia sugerem que a maior mudança não é visível nos carros, mas na forma como a energia é distribuída entre diferentes tipos de veículos. EVS dependem fortemente de redes elétricas estáveis.
Híbridos reduzem essa dependência. E essa diferença cria uma flexibilidade estratégica para fabricantes e governos. Mas há um detalhe ainda mais importante. Fontes ligadas a cadeias de produção indicam que a disponibilidade de matérias-primas para baterias continua a ser um fator de limitação global. Não um bloqueio total, mas uma variável constante de risco. E onde há risco, há diversificação. É aqui que o padrão começa a ficar claro. Não é uma tecnologia a substituir outra. É um sistema a preparar-se para nunca depender de uma única solução novamente. O que ninguém te diz é: o futuro raramente é uma escolha. É uma adaptação contínua a limitações reais. E agora, com todas estas peças no lugar, resta uma pergunta que muda tudo. Quem desenhou esta transição? E por que razão ela não pode ser simplesmente desligada agora? Nos capítulos anteriores, a narrativa deixou de ser sobre carros. Depois deixou de ser sobre tecnologia. Agora chega ao ponto mais sensível: o sistema inteiro já está em movimento e parar já não é uma opção simples. De acordo com análises de mercado energético e automóvel, a transição global de mobilidade já envolveu investimentos acumulados de centenas de milhares de milhões ao longo da última década. Não existe um único ponto de decisão. Existem milhares de decisões interligadas. O que ninguém te diz é: quando um sistema atinge este nível de interligação, ele deixa de ter um interruptor principal. Fontes ligadas a consultoras industriais sugerem que fabricantes como a Honda, Toyota e outros grandes players não estão a escolher entre EVS ou híbridos como se fosse uma decisão binária. Estão a ajustar portfólios para sobreviver a múltiplos cenários simultâneos. E isso muda completamente o significado da palavra bomba. O que parece um anúncio isolado, um novo motor, uma nova estratégia, é, na prática, apenas uma peça visível de uma reorganização muito maior. Analistas de 10 instituições independentes de mobilidade apontam para uma tendência clara: o futuro da indústria automóvel não será dominado por uma única tecnologia. Será dividido por regiões, recursos e infraestrutura disponível. E aqui entra o ponto crítico. Se cada região tem limitações diferentes, energia, minerais, políticas ambientais, então cada região vai adotar soluções diferentes. EVS em alguns mercados, híbridos neutros, e sistemas mistos em quase todos os casos de transição. O que ninguém te diz é: a uniformidade tecnológica global nunca foi garantida. Foi sempre uma expectativa. Fontes próximas da cadeia de produção indicam que os fabricantes não estão a tentar matar os EVS. Estão a garantir que não ficam dependentes deles. E isso muda a interpretação de tudo o que foi dito até agora. Porque a frase EVS estão acabados não descreve a realidade técnica. Descreve uma reação emocional a um sistema em adaptação. E sistemas em adaptação nunca param de forma limpa. Eles ajustam-se, reorganizam-se e continuam. Mesmo quando parecem contraditórios. Mesmo quando parecem instáveis. O que ninguém te diz é: o verdadeiro poder não está em escolher o futuro. Está em continuar a operar em qualquer futuro que apareça. E neste momento, a indústria automóvel já não está a perguntar qual tecnologia vai vencer. Está a garantir que nenhuma falha pode derrubar o sistema inteiro.